Alves. Venho informar que estão gerando conteúdo ofensivo contra a honra da minha esposa, onde sofreu violência sexual aqui na cidade de Planaltina DF por um morador de rua. E diante disso, vejo que os fatos têm sido transmitidos de maneira errônea por ambas as partes, sendo que no momento o que deveria estar preocupado é a saúde dela, até porque a mesma se encontra internada. Mediante a isso, eu venho pedir, que pare com essa questão de divulgação, ainda mais da maneira errada, e porque, querendo ou não, está prejudicando toda a família, a mim e a Sandra, quando na realidade os cuidados deveriam estar sendo voltados apenas na melhora dela. Oi pessoal, voltamos. Hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos trazer aqui uma polêmica. Como eu já disse para vocês, no nosso canal nós falamos sobre casos criminais, nós trazemos casos de vítimas de golpes virtuais, mas eu também trago coisas que acontecem aí no nosso Brasilzão. O vídeo de hoje, como eu já tinha prometido, nós vamos falar sobre esse babado que está rodando aí todo o Brasil, que é o caso do personal trainer que flagrou a sua esposa lá aprontando todas com um morador de rua, para não falar um mendigo. Eu vou deixar aqui alguns vídeos, tanto a minha fala como eu vou deixar aqui alguns trechos, tanto do relato dela, como do pedido do esposo dela, que é o Eduardo, e vou falar aqui e dar a versão também do morador de rua, porque ele também deu a versão dele. A gente vai ler aqui um pouco e ao longo do vídeo eu vou comentando. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Então vamos lá. Seguinte, nos últimos dias vem circulado pelas redes sociais um vídeo em que um personal agride um morador de rua, após flagrá-lo tendo relações sexuais com sua esposa dentro do carro, no caso, o carro dela. Horas antes, a mulher e a sogra teriam saído juntas pela cidade e parando para ajudar os sem-tetos. O caso ocorreu na quarta-feira, dia 9, em Planaltina, no Distrito Federal. Está sendo apurado pela Polícia Federal, esse babado todo. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Por volta das 22h30 daquele dia, Eduardo Alves, que o Eduardo é o esposo, saiu em busca da sua esposa, que estava fora de casa há algumas horas. O rapaz viu o carro dela estacionado e, ao se deparar com a cena de sexo, bateu na lataria do veículo várias vezes, até que conseguiu abrir a porta, que foi esse vídeo, essa repercussão toda que a gente viu aí. Ele então tirou o morador de rua dentro do automóvel e desferiu vários socos e chutes no pobre do homem. O pobre, quem tá falando sou eu. Agora, novas informações vieram à tona. Os investigadores, no caso, o personal diz que a agressão se deu por achar que a esposa de 33 anos estava sendo abusada. Ainda no depoimento, ele afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos e não teria capacidade de consentir uma relação sexual, pois estava em um surto psicótico. Não se trata de uma traição conjugal, e sim de um crime de violência, reforçou ele, o Eduardo. Em nota enviada à coluna para o Metrópolis, no qual, eu vou parar aqui, esse Eduardo, ele deu uma entrevista no dia de ontem para o Léo Dias, eu vi essa entrevista hoje. Eu quis trazer isso para cá hoje porque isso já está circulando nas redes sociais há alguns dias. Mas eu quis trazer isso para cá, depois de pesquisar, estudar bastante e ver as versões dela, do marido e, por fim, do dito morador de rua,
que é na minha visão, em meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Lembrando que eu vi em alguns lugares algumas pessoas contando e dizendo que o Eduardo, o esposo traído, disse que vai processar todo mundo que está falando dele. Primeiro, a gente vai abrir aqui um adendo para falar o seguinte: a partir do momento em que, principalmente com o advento da internet, a partir do momento em que circulam tanto em jornais como matérias e em todos os sites, em vários e vários canais, a partir do momento em que essa coisa circula, isto está sendo público. Então, qualquer pessoa que faz parte aqui da internet, do YouTube ou quem quer que seja, deve e tem que comentar e pode comentar. Lógico, claro, é uma coisa que eu quero também deixar aqui clara, com respeito. Eu não vou deixar a foto dela aqui por respeito à família. Ela tem filhos, ela é uma mulher, então eu não vou deixar a foto dela. Também vou deixar o vídeo do Eduardo, enfim, porque o bonito do Eduardo foi lá defender a esposa. Então eu vou deixar o vídeo dele, mas eu não vou deixar a foto dela. Eu espero que vocês comentem com respeito, porque eu acho bem difícil, eu sei que a galera vai achincalhar, porque, querendo ou não, é um negócio meio bizarro isso aqui, até porque eu vi em vários lugares, eu ouvi vários áudios, e muitos desses áudios ela diz ter visto o rosto de Deus na cara do mendigo. Aí eu vou abrir aqui um adendo, vou falar aqui uma frase que um seguidor disse: se eu fosse Deus agora, eu mandava ela pro inferno. Por quê? Meter Deus numa fuleiragem dessa chega a ser bizarro. Detalhe, e vou abrir um outro adendo aqui. Na entrevista, o seu Eduardo contou, o Léo Dias perguntou várias vezes: a sua mulher faz uso de substâncias? Eduardo disse que não. A sua mulher já teve algum outro surto psicótico? Eduardo disse que não. A sua mulher já tinha tido algum problema psicológico? Eduardo disse que não. Aí a gente vai analisar aqui, porque eu pesquisei bastante para poder fazer essa análise aqui com vocês. O que me deixa mais intrigado de tudo, lógico, não que ela não possa ter vindo a ter esse surto, tá? Mas engraçado, ela sempre teve uma vida normal, nunca teve nenhum tipo de surto, passou a tarde inteira com a sogra de boa na lagoa, inclusive estava com a filha, não deu problema nenhum, conversou com esse morador de rua, foi atrás do morador de rua, inclusive ele mesmo disse que ela chamou ele para brincar, e só teve surto quando o esposo chegou e pegou ela no flagra. Porque ela não teve o surto antes? Não teve surto hora nenhuma, somente na hora em que o esposo pegou no flagra. Lembrando aqui mais uma vez, sim, ela pode, que eu acho bem difícil ter tido esse surto. O marido está alegando, mas eu acho que 99,9% da população brasileira não acredita. Mais uma vez vou dizer o seguinte: nós estamos aqui na internet para comentar, sim. O caso está passando em todas as mídias convencionais, sites e em todos os lugares. Então, eu vim aqui também dar a minha humilde opinião, né? Lógico, com respeito, não vou expor ela aqui, mas o caso tem que ser exposto sim, porque está na mídia e todo mundo está falando e a gente vem comentar sim, porque querendo ou não faz parte aqui da internet. Ela diz o seguinte, né? Vamos voltar aqui. A esposa diz que houve consentimento. Pelo menos, uma coisa que eu quero também fazer um adendo aqui. Pelo menos, ela teve a hombridade nisso tudo, nesse lixo, nesse churume todo. Ela teve pelo menos a hombridade de não ter colocado a culpa no morador de rua. Porque, querendo ou não, inclusive eu quero falar aqui o seguinte: a minha opinião é que a única vítima aqui de tudo é o morador de rua. Se eu estiver errada, se depois disso tudo eu, Ana, aqui ver e tirar todas as conclusões de que eu estou errada, de que esse morador não foi a vítima, eu volto aqui para fazer um vídeo pedindo desculpa. Mas até então, a única vítima aqui é o morador de rua. Sabe por quê? Porque sempre a corda
quebra do lado do mais fraco. E nessa história, o mais fraco é o morador de rua. Então, eu acho que a única vítima foi ele. Então, vamos voltar aqui, para mim não me estressar. Eu não quero perder o meu réu primário. A esposa, em contrapartida, declarou à polícia que o sexo teria sido consensual. O que é consensual? Ela consentiu, ela não foi obrigada. Em áudios obtidos pela TV Globo, ela narrou, que eu vou deixar os áudios, que teria acontecido na ocasião. Ela diz o seguinte: ao caminhar na rua, a mulher foi abordada pelo morador de rua que pedia dinheiro. Como ela não tinha, o sem-teto então perguntou se podia ver a Bíblia que ela carregava. Item que ela tinha ganhado do Eduardo. Então, o mendigo, depois de pedir para ver a Bíblia, pediu um abraço. Me deu vontade de dar um abraço nele, diz a mulher. Após isso, os dois então partiram para dentro do carro. Lá o morador de rua teria feito carinho no pé da moça e sugerido que eles fossem para um outro lugar. Eu senti uma coisa tão boa, disse ela nas mensagens. Ambos decidiram marcar um encontro na rodoviária da cidade, local onde mais tarde se reuniram novamente. Na ocasião, os dois mais uma vez entraram no veículo e dessa vez tiveram relações sexuais. Então, foi consentido e ela fez porque quis e não estava em surto psicótico coisa nenhuma. Tanto que, eu até vou parar aqui mais uma vez, que ela estava com a sogra, passou a tarde com a sogra, de boa, estava tudo muito bem. Ela deixou essa sogra, sabe lá Deus como, e ainda tem uma coisa, ainda tem um agravante. Ainda colocou as culpas na sogra, dizendo que a sogra tinha plantado na cabeça dela. O marido coloca a culpa no morador de rua, ela coloca a culpa na sogra, mas quem é o culpado? A culpada é ela, que era casada e foi furunfar com o morador de rua. Ao longo do relato, ela disse ainda que começou a ter visões e que estaria na presença de Deus. Gente, que lixo, que desgraça é essa que uma pessoa tá fudendo, desculpa aqui a palavra, quero pedir perdão que tirei as canas da sala, e vem dizer, abrir a boca imunda, dizer que está na presença de Deus. Já em outros momentos de que o morador de rua seria o Eduardo, o seu marido. Às vezes eu enxergava como Deus. Às vezes como o Eduardo, afirma ela, citando em seguida uma interferência do pastor fulano de tal. Aí percebeu uma mensagem ela disse que recebeu uma mensagem do pastor, que isso ficou ali na cabeça dela e que, como eu falei aqui, e que a minha sogra estava plantando aquilo em mim também. Depois disso, dessa confusão toda, a polícia foi chamada porque o cara meteu o cacete nela, que ela levou uma de sola. O marido, o pobre do morador de rua, mais ainda. Ela não levou muita pena, mas ela, pelo que a gente sabe é que ela levou uns lapiadas. O pobre do morador de rua saiu todo estrupiado. E a polícia, então, levou este morador de rua para o hospital. A polícia, o homem em situação de rua, informou que por volta de 21h30 de terça-feira, um carro parou nas proximidades da escola paroquial, que era o lugar lá onde ela estava fazendo a missão, evangelizando. E dentro estaria a companheira do personal. Após estacionar, ela teria o chamado e dito: vamos brincar? Depois, o sem-teto disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo. Ele declarou que, enquanto tinha relações com ela, um homem bravo invadiu o veículo e iniciou-se toda essa confusão. O morador de rua afirmou ainda que não conhecia a mulher e que não abusou dela. Mais uma vez, esse marido, ou ele tem cocô, ou ele é doido, alguma coisa na cabeça dele. Por quê? A mulher está dizendo, ela disse lá na delegacia, sei lá onde foi, no hospital, ela falou que o morador de rua, não abusou dela.
O morador de rua também diz a mesma coisa. Ô fulano, eu não abusei dela, foi consensual, ela me permitiu. E o cara vai lá pro canal do Léo Dias, pro Metrópole, dar aquela entrevista, ainda colocando a culpa no mendigo, no morador de rua, como eu disse no passado. Lógico que ele vai colocar a culpa no morador de rua. Por quê? Porque a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Eu vou terminar aqui, eu vou dar aqui as minhas considerações, né? No caso, a minha opinião, como eu já havia citado. Esse caso é um caso que está aí na mídia, bombando, todo mundo está comentando. E eu acho que, lógico, como eu já citei, eu vim aqui para fazer o vídeo para vocês, porque eu sei que vocês gostam dos babados. E querendo ou não, esse aqui está na mídia. Lógico, com respeito, por respeito a ela, eu não vou colocar a imagem dela. Eu vou deixar só a imagem do mendigo e do esposo dela, dando a versão dele, que, a meu ponto de vista, ele está colocando toda a culpa desculpa, mais uma vez, eu quero pedir perdão mais uma vez, e vou dizer o seguinte, frisar de novo. Se eu estiver errada, eu volto aqui para me desculpar. Mas eu acho que o morador de rua não tem culpa, ele foi a maior vítima, ela inventou esse surto psicótico, ou realmente depois desse susto grande, pode até ser, lógico, pode ter sido, depois desse susto grande do marido ter pego ela lá transando com um cara, uma marmota dentro do carro, pode ser que realmente ela tenha surtado. Eu acho que isso não aconteceu. A mulher, óbvio, deve ter ficado em choque. Que qualquer pessoa que é pego no flagra, qualquer ser humano, ser humano, fica em choque. Então, eu acho que ela realmente foi em choque. E eles estão usando isso para alegar a inocência dela e fuder e lascar com o coitado do mendigo. Mais uma vez, se eu estiver errada, eu venho aqui e faço um vídeo pedindo desculpas. Mas, no meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Ela fez porque quis, e essa história toda que viu Deus, isso é H pros presos, balela, blá blá blá, conversinha pra boi dormir, né? Usando o nome de Deus em vão. Ai, Ana, mas não, gente, eu sou cabeça aberta demais, eu não ligo pra nada. Ela podia estar transando com 10 moradores de rua. A questão é colocar a culpa no cara. Depois, culpou todo mundo, culpou o cara, culpou a sogra, mas não, a única vítima ali é ela. Sendo que ela estava lá porque quis. Cara, é óbvio, é tão óbvio como 2 são 4. Ela foi porque quis. Se ela tivesse algum problema psicológico, o próprio Eduardo, o marido, disse várias vezes lá, deu entrevista pro Léo Dias. Ela nunca fez uso de nada, nunca teve nenhum problema psicológico, nunca surtou, nunca teve nada. Ela deve ter ficado em choque por conta do susto que levou, porque estava lá no furunfando, lá no bem bom, e o cabra pegou ela no flagra, qualquer ser humano. Mas a minha opinião é essa, a única vítima é o mendigo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que compartilhem, deixem a opinião de vocês aqui, o que vocês acham disso aí, gente, mas também tenham um pouco de empatia. Vamos tentar aqui, né? Eu sei que 99,9 não vai ter. Eu não posso obrigar as pessoas a ter empatia por nada, até porque isso é tão bizarro. É surreal. Como tem um ditado antigo que diz o seguinte: no final dos tempos a gente ia ver cada coisa que até Deus duvida. E essa aí é uma, né? A pessoa tá com um mendigo e dizer que viu Deus. Eu, se fosse Deus, mandava ela pro quinto dos infernos agora, não me perdoe. Enfim, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e até mais. E aí apareceu uma mensagem do Thiago Brunet, que falava que minha sogra estava atrapalhando, porque minha sogra ficou preocupada, e se eu tivesse seguido minha sogra na preocupação dela, eu tinha deixado meu propósito de lado. Só que meu coração vibrava assim de vontade de encontrar ele de novo, e eu não queria deixar meu propósito de lado, sabe? E aí eu tava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontraria ele na rodoviária. E aí eu fui pra rodoviária, e aí primeiro rodei a rodoviária procurando ele, não encontrei, eu voltei pro carro. Eu falei,
Eu vou sentar aqui, vou abaixar a cabeça, vou ligar o celular que ele vai falar comigo. Aí quando eu liguei tinha essa mensagem no YouTube, só de áudio, né? Do Thiago Brunet. E aí falando para não deixar, que o projeto de Deus para minha vida era muito grande e para não deixar outras pessoas plantarem a dúvida em mim, né? Não deixar plantar. E aí que eu tinha que ter perseverança para enxergar que ele era Deus, porque ele já estava me mostrando. Ele já vinha conversando comigo. Quem? Deus. Ele estava conversando comigo. Ele já estava me mostrando. Então, assim, eu não tinha que dar espaço para a dúvida se era ele ou não. E aí, o celular descarregou, bem antes de terminar a mensagem. Aí eu baixei a cabeça no carro, que eu estava no carro sozinha, que eu tinha deixado minha sogra e a Ana lá no Araponga. E eu estava na rodoviária e abaixei minha cabeça. Comecei a orar: Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Aparece, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que era o Senhor, eu sei que era o Senhor. Me perdoa, apareça. E aí eu acalmei meu coração. No que eu acalmei, ela apareceu. Aí ele passando, assim, um morador de rua passando, com uma bolsa do lado, uma bolsa clara, uma bolsa. Aí eu fui seguir ele. Aí no que eu segui ele, eu encontrei ele na porta de lá na rodoviária, na porta de um comércio que vende bebida, balinha, essas coisas, uma conveniência lá. E aí ele estava acendendo um cigarro. No que ele ia acender o cigarro, ele falou, eu fui e tirei o cigarro da mão dele. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e falei: não, você não vai fumar mais. Aí ele: por que não? Falei: por que não? Falei: porque você já está curado. E aí ali eu já enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu já não estava enxergando ele como Deus, eu estava enxergando ele como o Eduardo. E aí eu fui e tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Aí ele falou: vamos conversar. Eu falei: vamos. E ele: então me leva. Eu falei: então vamos. Aí eu fui escolhendo, né, um lugar, eu sentei num banco. E aí ele queria... E ele foi me mostrando algumas coisas no meio do caminho, assim, ele põe a mão aqui na minha mão. Aí eu senti uma necessidade de tirar tirar, como que chama? O terço. Tinha um terço aqui, me deu vontade de tirar, eu tirei. Falei: não precisa mais disso, você não precisa mais disso. Igual o cigarro, você não precisa mais disso, você não é prisioneiro disso. Aí quando ele tocou na minha mão, que a gente sentou juntos, e naquele momento, quando a gente sentou, eu enxerguei a mim, sabe? No que eu enxerguei a mim, eu falei: você não precisa mais disso, de imagem, de nada, de nada, de nada de imagem, nada de texto, nada. Você só precisa acreditar na palavra, no que está na Bíblia. E aí fui e joguei no chão. Ele falou: joga no chão para outra pessoa pegar. E aí tinha na outra mão. Aí na outra mão dele eu peguei. Aí estava difícil de desabotoar assim. Aí eu falei assim: não. Aí eu falei: pode arrebentar. Eu tentei arrebentar com força, agoniada, né? Aí ele falou: não, é para você desabotoar e tirar para você jogar no chão para outra pessoa pegar. Isso eu falei. Aí eu vi no pescoço dele, aí ele tirou assim, e eu fui e tirei, né? Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim: vamos andar, me leva para algum lugar. Para onde você quer me levar? Não é assim, não? Aí ele foi me levar. Não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele, porque de novo eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, pra mim, que ninguém tava enxergando, só existia eu e ele ali.
E aí ele foi e quando a gente sentou, ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, aí eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque não... Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar, eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, eu não, sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Aí, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir, ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo, e ele, posso te dar um beijo? E eu deixei, na frente da minha sogra, e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor, isso o Eduardo... Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada? Não, ela clama, gente, isso o Edu vê isso, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não estava lá mais não. Quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando pra ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, você deixou ela lá e saiu? Sim. Aí ela... E aí eu só consegui achar esse vestido aqui, só encontrei esse vestido e saí. E aí foi a hora que o apóstolo Márcio Mendes chegou, me acolheu, me levou para a caminhonete dele. E aí a Vaninha veio, cuidou de mim. Eu sei que eles tentavam conversar comigo para me enxergar o que estava acontecendo, só que eu não consegui. E assim, eu vi uma carteira, aí eu joguei no chão, aí eu não consegui, eu só achei esse vestido da minha sogra, a Beth, que eu dei para ela. Eu dei para ela, acho que dia que foi terça-feira, porque o pai falou comigo, ele falou para mim que tinha que ser tudo novo, aí a gente saiu.